Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 25 e 26. Os capítulos 25 e 26 são oráculos contra as nações vizinhas. Assim como Isaías e Jeremias, Ezequiel também dirige uma pequena parte de suas profecias às nações pagãs, que de alguma maneira envolveram-se com Israel. Provavelmente há alguma relevância no fato de que, nessa coletânea de oráculos, o número de nações tratadas é 7: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e o Egito, que será descrito apenas no capítulo 29. Devemos ter em mente, porém, que os oráculos de Ezequiel foram entregues em ocasiões diferentes, sendo obviamente colecionados e encaixados nessa parte do livro, e na presente ordem com certamente algum propósito. O primeiro oráculo é contra Amon, versos 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Os amonitas estavam frequentemente em conflito com os israelitas desde os tempos dos juízes. Depois da queda de Jerusalém, parece que o rei amonita Baalis encorajou Ismael a assassinar Gedalias, conforme lemos em Jeremias 40:14. O seu crime nesse oráculo era de haver exultado maliciosamente sobre a queda de Judá. Verso 3. Diz aos filhos de Amon: Ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada e da casa de Judá quando foi para o exílio. Diante disso, seu castigo seria a invasão pelas tribos nômades do deserto, os filhos do Oriente, conforme verso 4, que usariam a capital Rabá como lugar para o pasto a seus camelos. Por causa da alegria em ver Israel desolado e bater palmas diante da desgraça, conforme verso 6, Amon seria totalmente destruída. Acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. O segundo oráculo é contra Moabe. O seu crime é o desprezo por Judá e a rejeição das suas declarações de ser um povo peculiar, com um Deus com poder sem igual. Para Moabe, Judá não tinha nenhum valor, era como todas as demais nações. Verso 8. Assim diz o Senhor Deus: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Diante disso, o seu flanco, conforme verso 9, que significa literalmente ombro, seria exposto ao ataque mediante a destruição das suas cidades poderosamente fortificadas. Vale a pena notar que, não muito tempo depois disso, tanto Amon quanto Moabe foram devastadas por tribos nabatéias e deixaram de ter qualquer existência independente como nações, conforme profetizado. Versículo 10. Dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que desses não haja memória entre as nações. O terceiro oráculo é contra Edom. Israel e Edom tinham uma rixa de longa data, que na tradição antiga remontava até seus ancestrais gêmeos, o Esaú e Jacó. De tempos em tempos, esse ódio irrompia violentamente conforme aconteceu na queda de Jerusalém, quando então os edomitas aproveitaram-se da triste situação de Judá, citada até mesmo no Salmo 137, do verso 7 ao 9, conforme já vimos anteriormente, mas faremos novamente essa leitura. Salmo 137, versos 7 e 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Diante desse quadro, eles receberão o seu justo juízo. Verso 13. Assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. O quarto oráculo é contra os filisteus. Esses habitantes da parte sulina da faixa litorânea da Palestina também eram inimigos inveterados de Israel durante sua história primitiva. O castigo que lhes foi pronunciado por suas injustiças vingativas contra Jerusalém está registrado no verso 16. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. O próprio Deus tomou a vingança, fazendo com que fossem completamente destruídos. Foi, porém, apenas depois do tempo dos Macabeus que os filisteus desapareceram totalmente como um povo e permaneceram apenas os nomes das suas cidades. O capítulo 26 dá continuidade aos oráculos contra as nações pagãs. O quinto e o sexto oráculo é contra Tiro e Sidom, versículo 1 e 2. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada.
O crime de Tiro é que se alegra com a queda de Jerusalém, congratulando-se por ter perdido um sério competidor comercial. A porta dos povos, de acordo com o verso 2, sugere que Jerusalém está em meio a numerosas rotas comerciais internacionais e assim era capaz de impor as suas taxas. Provavelmente Tiro esperava assumir esse cargo para si mesmo. O castigo de Tiro é que se tornara um invisível afloramento de rocha, um jogo de palavras sobre o seu nome, sem construções ou solo para cultivo, pois Tiro significa literalmente rocha. Portanto, serviria apenas para pescadores estenderem suas redes para a secagem. Suas filhas são as aldeias no continente que se tornariam presas fáceis dos ataques dos exércitos. Verso 6. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. Dos versos 7 ao 14, Nabucodonosor aparece como instrumento de julgamento de Deus sobre Tiro. Verso 7. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra ti a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros e com a multidão de muitos povos. Os versos 8 ao 10 revelam a força do armamento do exército babilônico que arruinará com Tiro. Tiro era vista por Ezequiel como um símbolo de negociata e de luxúria. A violência praticada pela cidade de Tiro não era uma violência de guerra, mas sim uma violência de aproveitar todo tipo de oportunidade de massacrar uma nação financeiramente para obter vantagens injustas. Por isso, seria saqueada. Verso 12. Roubarão as suas riquezas, saquearão as suas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Além do que, o Senhor promete nunca mais permitir a edificação de Tiro novamente. É interessante o impacto que a queda de Tiro traz às nações, verso 16. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Um dos resultados da estrondosa queda de Tiro será o desalento sentido pelos governadores dos principados vizinhos, dependentes do comércio de Tiro para sua prosperidade e abatidos com a destruição de tão poderosa líder. Mas não haverá trégua a Tiro, ela será totalmente submersa. Versos 19 e 20. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, e então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitado, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Tiro descerá no mais profundo abismo e cessará assim a sua existência. Jamais será achada novamente, conforme o verso 27. Que possamos aprender a não nos alegrar com a queda dos nossos inimigos. Jamais devemos dizer bem feito, mas devemos orar e abençoar em nome de Jesus. Salmo 40, 15. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel.